E aí, pessoal, beleza? Primeiramente, sejam muito bem-vindos ao canal no YouTube oficial aqui da Zabbix Latam. A nossa ideia com esse canal é levar um conteúdo gratuito para vocês e desmistificar algumas coisas do Zabbix. Para começar esse primeiro vídeo, eu dei uma boa olhada aqui na comunidade e vi que muita gente acaba tendo alguma dificuldade, né, e se batendo um pouco na hora da instalação do Zabbix. E se perdendo em algum processo no meio do caminho ali com relação à criação de banco de dados, com relação a algum parâmetro, alguma coisinha que faltou na hora da primeira instalação. E por que não começar esse canal desmistificando o processo de instalação dos Zabbix, que é muito simples, e além de ser muito simples, ele tá a gente consegue achar esse conteúdo muito fácil. Então, além de trazer esse conteúdo para vocês, né, de ensinar vocês a fazer a instalação, eu vou ensinar vocês aonde encontrar o processo de instalação dentro do material do próprio Zabbix.com. Então, vamos lá, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Eu tô levando como premissa aqui que vocês já têm instalado na máquina de vocês o CentOS 8, então eu coloquei ele numa máquina virtual aqui, utilizando a VirtualBox mesmo, que é a maquininha que é o virtualizador que eu gosto de usar aqui para fazer essas virtualizações. Esse laboratório ele tá bem simples, então só tem uma máquina com CentOS e acesso SSH. Então eu vou começar aqui pelo seguinte, ó. Bem fácil, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é procurar o zabbix.com, e a gente vai lá na parte de downloads, ó. Se vocês derem uma olhada aqui, ele já vai pegar o Zabbix em português. Para toda a Latinoamérica ele já está traduzido, né, português e espanhol. Então vamos clicar aqui em downloads. Então aqui, ó, a gente vai selecionar qual é a versão dos Zabbix que a gente quer, qual é o SO que a gente está usando, qual é a versão do SO, o banco de dados e o web server. Então, primeiramente, eu vou escolher aqui o CentOS 8, né? Eu acho que o Red Hat e o CentOS vão estar com os mesmos procedimentos, mas vamos seguir o que tá pedindo aqui, né? Vamos usar o CentOS 8, beleza? O banco de dados que a gente vai usar é o MySQL. Web Server, Apache, beleza. Muita gente vai perguntar, né? MySQL ou Postgres? Gente, vão pelo que vocês estão acostumados a trabalhar, pelo que vocês já conhecem. Então, se já conhece Postgres, vai no Postgres. Se conhece o MySQL, vai no MySQL e assim vai indo, tá? Eu gosto de usar o MySQL, gosto de usar o Apache e para mim funciona bacana, muito fácil de instalar e de configurar. Então, vamos usar esses caras aqui, beleza? Então, olha só, primeira coisa que ele está mandando aqui, ó, instalar e configurar o servidor Zabbix para a sua plataforma. Então, a primeira coisa que ele pede aqui, ó, instalação do repositório, que é da onde que o Zabbix vai buscar aquelas informações, né? De onde ele vai buscar os pacotes que vão ser instalados. Então, ó, ele já dá o comando aqui, né, para dar um rpm-uvh, que é o cara que ele vai baixar e instalar esse cara aqui. Então, vamos lá, ó. Eu vou colar ele aqui apenas. Se você estiver usando o put aí, né, clica com o botão direito, ele cola. Eu vou dar um Enter. Se tudo estiver certo, ó, ele já vai executar a instalação perfeita. Tá? Ele tá pedindo ali, ó, DNF clean all, né? Que é para limpar todo o cache de repositórios que já tinha ali. Beleza. Então agora, ó, instalar o servidor, o front-end e o agent. Então aqui, ó, DNF install Zabbix Server MySQL, Zabbix Web MySQL, Zabbix Apache Conf e o Zabbix Agent. Beleza, vamos copiar essa linha aqui também. Se você quiser digitar ela, vocês digitam. Eu vou copiar aqui, bem mais prático e fácil. Porque o processo de instalação dos Zabbix, ele não é para ser um processo dolorido, né? Muito pelo contrário, ele é para ser uma coisa bem simples, linear, para qualquer pessoa vir aqui conseguir instalar. Então, eu vou colar ele aqui. Vamos dar um Enter. Beleza. Ó, tá fazendo... Ele vai instalar vai atualizar os repositórios, né? Porque eu removi o cache e vai instalar. Então, vamos lá. Ó, sempre dizer sim para ele aqui. Sim, instala. É para ser algo rápido. Sempre que pedir sim, coloca S e deixa seguir, né? Que ele tá pedindo para autorizar as chaves ali. Beleza. É bonitinho, tá instalando. Perfeito. Cara, primeira etapa que foi instalar os pacotes ele fez. Agora a gente tem a segunda etapa aqui, que é a parte das configurações. Pelo que eu estou vendo aqui, ó, no manual ele não está dizendo para fazer, ele não está dando, né, aqui de forma clara a instalação no MySQL. Eu não sei se ele instalou o MySQL aqui junto, tá? Mas eu acho que não. Não, provavelmente não. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, vamos dar um DNF install mariadb-server espaço mariadb. Assim ele vai baixar o server e o cliente também, ó. Verificando, ó, bonitinho aqui, versão 10.3, ok, vamos apertar S. Bem fácil, ó. DNF install mariadb-server
e espaço MariaDB, ele vai instalar esse cara aqui. Ó, cara, a instalação, ela é bem rápida. Ele não dá aqui todo o procedimento de como instalar, né, o banco de dados, porque eu acho que ele entende aqui na documentação que o banco de dados já está instalado. Então, instalamos aqui o banco de dados, é bem simples. Perfeito, banco de dados instalado. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos usar o comando systemctl e vamos dar um enable MariaDB. Assim ele vai colocar o MariaDB na inicialização do sistema, né? Então, quando o sistema reiniciar ou quando o sistema ligar, ele vai ligar e vai subir o MariaDB. Então, vamos lá. Systemctl start MariaDB. Assim, ó, o MariaDB já vai subir também, né? Então, a gente botou ele para iniciar com o sistema e agora a gente iniciou ele. Para checar se ele subiu, a gente faz assim, ó, bem facinho, dá um status. Ó, systemctl status MariaDB. Ó, processo ativo rodando, beleza, é isso que a gente queria. MariaDB tá rodando. Então agora sim, ó, agora a gente consegue usar esses comandos que estão abaixo aqui, né, na criação do banco de dados. Às vezes acontece o seguinte, a gente acha que sabe exatamente o que fazer nessa parte e acaba saindo e criando nós mesmos, né, pelo que a gente já conhece o banco de dados. Mas é bom seguir o que está aqui para não dar nenhum erro. Se seguir o que está aqui, é garantido que vai funcionar. Então, olha só, vamos rodar ali, ó, mysql-u root-p, mysql-u root-p. Aqui no meu, como eu instalei e não fiz configuração de root password nem nada, eu só dou um enter e ele vai se conectar no banco. Vocês podem ver aqui que não tem nenhum banco de dados cadastrado, então o que eu vou fazer aqui? Vamos colocar os bancos de dados, vamos lá. Create database Zabbix, ó, dizendo para utilizar o TF8, né, como tipo de caractere. Então, deixa eu copiar aqui essa linha, não vou digitar tudo isso aqui, né, vamos colocar isso aqui assim, ó, create database Zabbix utilizando o TF8, funcionou, ok. Agora ele vai fazer o seguinte, ó, create user Zabbix no localhost, né, @localhost, identified by password. E aqui ele está dando, né, todos os grants necessários para esse cara. Vocês podem usar esse comando aqui, não vai ter nenhum problema. Ó. Vamos lá, vamos colocar aqui o password dele. Vou botar o password Zabbix para ficar super fácil da gente usar. Beleza, criou o usuário e aqui ele vai dar o grant privileges, né, para dar todas as permissões no banco de dados Zabbix para o usuário Zabbix que vai ser conectado a partir do localhost. Ok, se eu quisesse, eu poderia fazer assim também, ó. Grant all privileges on Zabbix, né? Tô dando todos os privilégios para o Zabbix e todas as suas tabelas para o usuário Zabbix, que vai se conectar a partir do localhost. E dessa vez eu vou apontar aqui, ó, identified by, né, identificado pelo Zabbix, que é a senha. Se eu executar isso aqui, eu não preciso executar o procedimento de cadastrar o usuário novo. Porque quando eu executo esse comando aqui desse jeito, ele, além de dar as permissões para o usuário, se o usuário não existe, ele vai lá e cria o usuário. Ponto. Beleza? Facinho. Vamos dar um flush privileges aqui, só para ele atualizar os permissionamentos aqui. Vamos dar um kit. Beleza, saímos. Ok, ó. Estamos nessa etapa aqui. Então agora ele está dizendo aqui, ó, no servidor do Zabbix, importe o esquema inicial e os dados. Você verá, você será solicitado, né, para botar a senha do Zabbix. Beleza, então é o seguinte, ó, vamos dar esse zcat aqui, que esse zcat vai fazer o quê? Ele vai descomprimir, né, esse createsql.gz. Depois de terminar ele vai jogar já para o banco de dados Zabbix. Se vocês olharem aqui, ó, tem o Zabbix, usuário, né, ele vai usar o usuário Zabbix para se conectar no banco de dados. E o P, quando ele pedir esse P aqui, significa que eu botei um espaço aqui, né? P espaço Zabbix. Quando eu tenho esse espaço aqui, significa que eu não atribuí uma senha ao usuário Zabbix. Então ele vai tentar se conectar utilizando o usuário Zabbix, porém sem senha. Ele vai pedir senha para ti. Se eu quisesse utilizar a senha direto aqui, eu poderia colocar o Zabbix, né? O password do Zabbix coladinho no P. Mas a gente vai usar o que ele está pedindo aqui, né? Só para deixar já vocês preparados aí, caso vocês queiram fazer de outra forma. Vamos copiar aqui. Bonitinho, ó. Pediu o Zabbix. Beleza. A senha do Zabbix é Zabbix, que é aquele que a gente configurou lá no Grant. Ó,
Pulou para a linha de baixo, ficou um tempo esperando, significa que até aqui deu tudo certo, que ele vai começar agora a alimentar a base de dados com aquele esquema que está lá dentro já. Para vocês saberem, né, quando o Zabbix foi instalado, ele criou essa pastinha, o SR, Share, Doc, Zabbix Server, MySQL, né, ele criou essa pastinha lá, já com esse esquema guardado ali para a gente poder usar. Então aqui tudo beleza. Agora ele está pedindo o seguinte, ó, configure o banco de dados para o servidor Zabbix. Cara, facinho, ó, vem aqui, vamos copiar o etc zabbix, zabbix.conf, todos os arquivos do Zabbix, eles vão sempre ficar nessa pasta aqui, ó, quando a gente instala ele através de pacote. Vai ficar tudo dentro do etc zabbix. Então, se eu olhar aqui, eu vou ter, ó, zabbixagentd.conf e o zabbixserver.conf. Vocês podem ver que o web está ali também, então as configurações web vão estar guardadas aqui. E agora eu vou botar aqui, ó, zabbix_server.conf. Ah, ó, não tem o Vim instalado, vamos dar um DNF. Não, nem vamos fazer bem rápido aqui, ó. VI etc Zabbix. Ok, ele tá dizendo aqui pra gente alterar, ó, o DB password, tá? Beleza, simplesinho. Vamos dar um barra aqui, o barra no Vim ele faz a pesquisa, né? E eu vou procurar exatamente aquele parâmetro ali, ó, DB password. Lembrando que é case sensitive, tá? Se eu não botar DB password com DBP maiúsculo, não vai achar. Tá ali ele já, ó, achou o DB password. Eu tenho que descomentar essa linha, se vocês olharem ela tá comentada, tá? Eu vou descomentá-la e vou colocar aqui agora o meu password. O meu password é aquele que eu dei lá no Grant, ó, é o password Zabbix. Agora eu aperto ESC para sair do modo de inserção, vou dar um 2 pontos W para escrever e o Q para sair. Perfeito, escreveu, ok. Agora tem um outro detalhe muito importante que se a gente não configurar, ele não vai deixar a gente avançar lá nas configurações do dashboard, na configuração web, né? É esse cara aqui, ó, o PHP. Então a gente tem que dizer para ele qual é o nosso time zone. No nosso caso aqui, o nosso é o América/São_Paulo, né? Tipo, é o América São Paulo. Se você tiver, acho que tem time zone separado pro Acre também e alguns outros estados. Então a gente vai usar esse cara aqui, ó. Como eu tô aqui no Rio Grande do Sul, eu vou utilizar o América São Paulo. Então, ó, editar o arquivo etc phpfpm.conf. Então a gente vai editar ele também com o VI. Ele não tá aqui. Vamos encontrá-lo, ó. Find --name php.ini. Eu gosto de pegar nesse cara aqui. Aí, ó, etc php.ini. Se eu der um VI nele, diretão, eu vou procurar aqui, ó, date.timezone. E se eu, ó, já tá ele aqui, ó. Vamos descomentar ele. Descomentamos. Ok, vou colocar entre aspas duplas e vou escrever América/São_Paulo. Lembrando que se o time zone de vocês for outro estado, né, for de outro time zone, não dá para usar o São Paulo, tem que usar do estado referente ao time zone de vocês. Aí tem uma lista lá que vocês podem procurar todo esse time zone. Então vou dar um 2 pontos W, que ele vai sair desse cara, ok, beleza. E agora ele está dizendo aqui, ó, systemctl restart Zabbix server, ok, tá mandando dar um restart já, né? Não tá mandando nem iniciar. Então vamos dar esse restart aqui, ó, beleza. Tem um cara aqui que deu erro, ó, Zabbix server deu um erro. Vamos ver que erro que ele pode ter me dado. Ah, eu já até imagino que erro ele deu, tá? Vamos lá, tem um detalhezinho que a gente tem que resolver aqui antes também, que não tá aqui na documentação. Mas antes de resolver esse problema, a gente já vai fazer isso aqui, ó. systemctl enable Zabbix server, já vamos deixar ele habilitado para quando eu reiniciar a minha máquina ela funcionar. Então o que a gente vai fazer aqui agora? Sente só. Vamos dar um vi/etc clinux config e tá aqui, ó. Esse carinha aqui, ele impede o Zabbix server de subir. Então o que a gente vai fazer? A gente vai desabilitar o clinux, disable. Pelo menos para esse laboratório aqui a gente não vai incluir nenhuma regra. Vamos ver se a gente tem algum firewall rodando. Opa, systemctl status firewall d. Ó, tem um firewall rodando também. Esse cara aqui vai impedir a gente de funcionar. Eu vou dar só um disable nele aqui. Disable, beleza. Ó, desativou. Eu vou dar um reboot aqui na máquina e provavelmente tudo vai funcionar. Então eu vou cortar aqui agora para depois desse reboot. Vamos lá. Pronto, depois do reboot, já tô logado na máquina, não tive a princípio nenhum empecilho, né? Vamos fazer um teste aqui, ó. Vamos dar um systemctl status
Zabbix Server. Zabbix Server subiu, né? O C-Linux tinha derrubado ele, não tem problema. Resolvemos. Vamos... cara, já é pra estar funcionando de cara. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos tentar se conectar nele. Vamos primeiro dar um ifconfig aqui nessa máquina. Eu acho que eu sei o IP dela, que foi o IP que eu configurei, ó. 92.168.100.10. Então, para eu conectar, coloco esse IP /Zabbix. E ele vai entrar na tela de configuração da web, né? Do front-end. Então, vou dar um next step aqui, ó. Disse que tudo tá ok. Lembra que eu falei do América São Paulo aqui, que tava lá no etc.php.ini? Esse cara aqui é o problema. Tá resolvido. Beleza? Next step, aqui ele está pedindo, ó, qual é a configuração do banco de dados que vocês estão usando. A gente está usando o MySQL, ele vai se conectar no localhost, a gente vai usar o 0, porque é a porta default, né, 3306, database Zabbix, user Zabbix, e o password também é Zabbix. Então a gente vai colocar ele aqui, bonitinho, a gente não está usando criptografia, então vamos só dar um next step aqui, eu não quero salvar essa senha, que eu posso botar um nome para ele, né, dizer qual é o host, que esse cara aqui ele vai ficar checando também se o nosso Zabbix Server está rodando. Então ele está dizendo aqui, né, qual é a porta de conexão com o Zabbix Server. É a 10051, ok? Dá um next, beleza? Ó, parabéns, a instalação foi feita com sucesso. Finaliza e a gente vai logar aqui, primeira vez, admin senha Zabbix. E voilá. Se vocês não conseguirem se conectar no front-end, até deixa eu ver isso aqui, ó, por padrão, pela documentação, ó. Se eu não me engano, o admin aqui é case sensitive. E ele não vai conseguir logar se vocês colocarem o admin com A maiúsculo, com A minúsculo. Então vocês têm que colocar o admin com A maiúsculo, ó. Admin com A maiúsculo e a senha Zabbix, porque ele usou case sensitive lá na base, então ele foi ler o usuário e não conseguiu, mas enfim. Como eu mostrei aqui, cara, a instalação é muito fácil, a instalação é muito prática. Vocês viram que a gente tem um ou dois probleminhas ali que vem da SO que vocês estão usando, que é o C-Linux, que é um firewall, que às vezes vai estar em pé. Mas, gente, é super simples, é só isso aqui. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam aqui no canal da Zabbix Latam, dá like no vídeo para tornar ele um pouco mais relevante e o YouTube começar a entregar esses vídeos para toda a galera aí da comunidade que queira entender, né, que queira aprender um pouco mais sobre os Zabbix. É isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu, falou!